Bom, pessoal, continuando a aula da semana passada, né? A aula do dia 16, né, 16 não, 19, tá? Que a gente tá falando sobre as cidades invisíveis, né? Que a gente começa a fazer uma explanação ali referente à origem das cidades na atualidade. Em primeiro momento, nós temos que lembrar que as cidades, elas têm uma origem espontânea, tá? A espontânea que a gente fala é no sentido de que não existe uma preparação pré-estabelecida para que surjam essas cidades e elas vão se formando, tá? E isso não é uma característica somente de cidades de terceiro mundo, tá? Isso é uma característica geral, a gente pode colocar do ponto de vista porque isso aconteceu ao longo da história. É aquela ideia que a gente tem que ter, né? Formou ali uma vila, uma aldeia, os caras não vão saber se aquela vila ou aldeia ela vai se tornar daqui a 10, 20, 100, 200, 1000 anos uma grande cidade. Então ela não nasce com uma forma preparada, né? Uma forma organizada, uma forma planejada. E isso, com o tempo, é claro, vai modificando as características dela, né? A cidade também é um espaço que ela tem que atender às necessidades da população. Então isso acaba forçando-a a ter que se reinventar de tempos em tempos. Uma cidade do século XVIII, ela não serve mais para o século XXI, né? É possível. Você vê aí, por exemplo, coisas de cabo, internet, tecnologia, metrô. Então, essas cidades acabam, né, elas passando por transformações quase que constantes, ok? Bom, o Milton Santos, né, que é o principal geógrafo que nós tivemos no Brasil, ele fala que o território não é apenas o conjunto de sistemas naturais e de sistema de coisas superpostas, né? Então ele fala sobre a cidade ter várias camadas. O território tem que ser entendido como território usado, não o território em si. O território é usado é o chão mais a sua identidade. Então, cidades diferentes vão ter identidade próprias. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. Bom, a maioria das cidades nasceu de forma espontânea, essa parte eu passei com vocês, né? História do Brasil, a gente está vendo um pouquinho isso na outra matéria. A ocupação do território brasileiro, que começou no século XVI, ela se deu de forma litoral, sentido interior. E nessa identidade, definição, a gente vê na atualidade que as principais cidades brasileiras são litorâneas e que a maioria da população brasileira vive na região litorânea, tá? Então, essa ocupação desregulada, né, que ainda está acontecendo, porque nós temos ainda alguns espaços vazios no Brasil que tendem a ser ocupados de uma forma ou de outra ao longo das próximas décadas, dos próximos séculos. Qual que é o grande X da questão? Essa concentração cada vez maior em áreas urbanas, elas tendem a agravar cada vez mais os problemas que possam existir, desde problemas naturais até problemas sociais. A ocupação territorial inicialmente se preocupou em explorar e proteger a região sudeste e nordeste do país. Após o período de exploração dos recursos naturais da costa, os portugueses construíram engenhos e organizaram fazendas para a plantação de cana-de-açúcar, matéria-prima muito desejada na Europa e com a qual eles já tinham experiência. Aqui vale um pausa aqui na apresentação, que é a seguinte: do que se trata? Vamos aqui na câmera, Leonardo, última chamadinha aí, câmera, bora. É o seguinte, se a gente for notar, as principais cidades do Brasil estão na região Nordeste e Sudeste, tá? Estão perto do litoral. E elas são as maiores cidades também. E isso leva a uma implicação ali, né? É, uma identidade própria. E isso fez com que elas fossem as maiores cidades. Uma coisa que o pessoal não entende muito bem, que é assim, geograficamente falando, até 100 quilômetros de distância do litoral ainda é litoral. Então, cidades como Guarulhos, elas são ainda consideradas cidades próximas da costa, que sofrem influências diretas. Então, São Paulo, por exemplo, ela entra também nessa conta, tá? É,
E depois, é claro, quando você vai indo para o interior, você vai vendo que as cidades, elas não têm o mesmo nível de capacidade de absorção. Então, elas sofrem de problemas de estrutura, né? A gente pode dizer, não, eu vou falar, acho que agora eu vou consertar essa última fala. As cidades mais litorâneas, elas sofrem de problema de estrutura. As cidades mais do interior, elas sofrem de problema de infraestrutura. O que que significa isso? Se a gente for notar cidades como Guarulhos, São Paulo, todas as cidades que estão ao seu redor, elas têm uma ótima infraestrutura, né? Então, o problema é a estrutura que está acima dela, né? Ela não está conseguindo dar um serviço adequado a toda a população. Então, quando você vê saúde, educação, coleta de lixo, né, você vê que elas não funcionam tão bem como deveriam, mas elas existem. Quando você vai para as cidades do interior, elas faltam a infraestrutura, quer dizer, muitas delas não têm serviço de coleta, muitas delas não têm serviço de educação, saúde, então esse problema já está infraestrutural, que é um estágio abaixo, tá? Tem o problema da infraestrutura e tem o problema da estrutura, ok? Então, cidades maiores, como as cidades litorâneas, São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, você vai pegar Salvador, Maceió, Natal, São Luís, tá vendo? A maioria das capitais brasileiras aí que a gente sempre for puxar pela memória são cidades litorâneas, Recife, Aracaju, Maceió, o que mais aí? Florianópolis, todas as cidades litorâneas. A gente vai ver que elas, como capitais, elas têm esse problema de estrutura. Então, elas têm problema de violência urbana, elas têm problema de saúde e educação não ser adequada a toda a população em geral, e assim por diante. Então, esses problemas de estrutura. Quando você vai para o interior, você tem um problema da infraestrutura, tá? Que é aquela ideia de que, devido às populações ser menores, alguns serviços não existem, ok? Vou voltar lá para a apresentação agora para a gente não esquecer. Vamos lá. Tá, esse problema é um problema atual do Brasil? Não, é um problema muito antigo. A gente pode colocar esse problema como um problema que vem desde a época colonial. Falei numa das últimas aulas de história e volto a afirmar: Portugal não tinha interesse em criar uma estrutura adequada à população brasileira durante o período colonial. Então, as cidades elas vão nascer totalmente despreparadas. No século XX, né, a ocupação do território nacional ainda era um problema. Durante o governo do Kubitschek, né, construiu essa cidade de Brasília. Por que trocou-se a capital para o interior do Brasil, né, para a área central? Primeiro, para diminuir as reclamações, né, por exemplo, ali a ideia de que o povo não influenciasse tanto na política. Então, Brasília cresceu como uma cidade isolada, Rio de Janeiro é uma cidade muito, na época, era a maior cidade do país, então o povo, qualquer coisa, fazia manifestações muito fervorosas, parecia que era um âmbito nacional, mas era só o âmbito da cidade, tá? E aí, segundo item também, que eles dizem, tem a ver com um projeto desenvolvimentista da região centro-oeste e norte do Brasil. Então, se você carrega a capital do país mais para o interior, ela tende a desenvolver as cidades mais próximas, 100 quilômetros, 200, 300 e assim por diante, tá? Então, por exemplo, no interior do Brasil, o maior aeroporto é o aeroporto de Brasília, tá? Você tem outros aeroportos, claro, mas o maior aeroporto é o de Brasília, ok? Você tem, por exemplo, aqui de São Paulo, Brasília é longe, quase 1.000 quilômetros, mais de 1.000 quilômetros de distância. Então você tem que pegar aqui a Fernão Dias, né, Rio, São Paulo, BH, e lá de BH pegar BH Brasília, que é também outro caminho grande. Tá? Mas você tem uma infraestrutura já voltada para essa cidade. E é claro que aí vai surgir outros eixos urbanos entre essas cidades devido à capital estar mais para o interior. Então, isso foi um projeto. Deu certo? Deu certo. Segundo alguns dados do IBGE, nos últimos 30 anos, principalmente, diminuiu o fluxo de pessoas para as áreas litorâneas. Significa isso. O litoral, ele continua, as cidades litorâneas continuam a crescer, mas numa velocidade bem maior. Bem menor, desculpa, eu falei errado, bem menor. E esse fluxo agora é um fluxo oposto. A gente já vê um grande número de pessoas que em um momento anterior se aventuraram a vir para as áreas mais litorâneas, agora fazendo um caminho de volta, procurando essas áreas mais interiores, tá? E, claro, também muitas cidades do interior têm boa qualidade de vida, menos violência, né? Uh,
poluição muito menor, etc, etc, etc. Acho que o grande ruim das cidades do interior seria a saúde. Acho que é o grande calcanhar delas ainda de Aquiles ali, tá? A saúde no interior. Se nas áreas urbanas mais próximas aqui do litoral já tá difícil, imagina o interior, tá? Acho que o segundo também é a estrutura rodoviária. Tem muita cidade que você chegar nela, você tem que ter um carro muito bom, porque estradas são horríveis, ok? Bom, aí dá um exemplo para vocês, né? Acabei de explicar. Ó, a ocupação da região norte ainda teve que esperar mais durante o governo militar, na década de 70. Iniciou a construção de uma rodovia planejada para cortar a região amazônica, né? A Transamazônica, começaram em Brasília e até Manaus. Deu certo? Abriram essa rodovia? Abriram. Boa parte do trecho dela ainda continua intransitável, porque é uma área de floresta equatorial, chove demais. Então não adianta asfaltar. Quando asfalta, o asfalto vira quase que ele dissolve com as chuvas, tá? Então isso também está um pouco complicado ainda. Cidades satélites surgiram a partir da ocupação territorial, às vezes violenta ou à margem da lei, e constituíram-se como espaços bem diferentes do traçado geométrico e revolucionário, que ainda hoje caracteriza a arquitetura capital do país, tá? Aqui, por exemplo, é uma cidade satélite. Brasília foi uma cidade planejada, só que ali, por exemplo, quando Brasília foi construída, vieram milhares de trabalhadores, principalmente do Nordeste, para trabalhar na construção. Ela foi uma cidade construída em torno ali de 4 a 5 anos, durante o governo Kubitschek. Antes da ditadura militar, e também durante a ditadura militar, os governos costumavam ter 5 anos de duração. Hoje em dia tem 4. Então ela foi construída numa velocidade muito acelerada. Quando acabou a construção da cidade, aonde que esse povo que veio construir a cidade iria morar? Não ia morar em Brasília, com certeza, né? Que Brasília ia ser uma cidade modelo, destinada à elite brasileira política, tá? Então ali você teria políticos de renome, né? Casas luxuosas para eles, etc. E funcionários públicos de grandes instituições. Isso era o foco de Brasília. Então, essa população mais pobre vai morar nos arredores de Brasília, né? Que eles vão chamar de cidades satélites, que é, por exemplo, lá Tabatinga, eu não vou lembrar agora o nome das cidades, mas tem algumas cidades ali que Gama, que são próximas ali, que vai ter uma, uma urbanização muito precária, tá? Para se dizer de passagem, muito precária. E aí, é claro, que vai existir a favelização, a violência. Por isso que o texto ele fala, essas cidades surgiram à margem da lei, porque elas surgiram já dentro de um processo de degradação social, ok? E aí, ó, a cidade planejada de forma a aproveitar o que havia de mais vanguardista na engenharia urbana, Brasília não conseguiu escapar das limitações impostas pelo próprio processo de desenvolvimento do país. Ela é hoje uma das cidades brasileiras com maior desigualdade de renda e apresenta o maior número de homicídios, tá? Ganha até de cidades nordestinas. Os caras adoram falar mal do Nordeste, mas o Nordeste, em muitos quesitos, ele é melhor que cidades aqui da área sul e sudeste. A Transamazônica, como falei para vocês, tá? Ela em alguns trechos é intransitável, nem caminhões passam, nem até o trator atola, tá? Devido à quantidade muito grande de chuvas. Uh, Isso tem a ver muito com a infraestrutura industrial que foi decidida para o Brasil durante o próprio governo Kubitschek, porque o Kubitschek mudou o eixo intermodal, né, de transporte, de ferrovia para rodovia. Aqui uma ferrovia seria muito mais adequada, tá? Teria menos destruição ambiental e ela teria muito menos problemas de trânsito, né? Dessa locomoção. Até a manutenção também seria menor. Mas aí, para abrir espaço dentro da floresta, né? Para também expandir as frentes rurais, eles optaram por rodoviárias. Então, foi uma coisa proposital. Não foi uma coisa ali, vamos fazer porque era a modernidade. Não, isso aí é tudo proposital. É como eu já falei várias vezes para vocês. Muitas vezes o governo ele faz um discurso, mas não é aquele discurso que ele quer que seja o verdadeiro, né? É uma falácia para poder enganar a população mais geral. Detentos de uma das mais bonitas paisagens do mundo, o Rio de Janeiro, cidade que sempre foi cartão postal do país, não escapou desse destino também.
Se no restante do mundo, a lógica impõe que os ricos morem nos morros, né, para que possam observar as classes menos favorecidas das áreas mais baixas, na cidade de Carioca ocorreu o contrário, né, vigiados e controlados pelos moradores das favelas que surgiram nos morros. Os mais ricos moram próximos às praias, nas áreas mais baixas da cidade, em completa situação de vulnerabilidade. Em outros países, os mais ricos não moram na praia, eles moram no interior, né? Eles moram em áreas montanhosas. Você pegar ali alguns filmes que vocês já viram sobre Estados Unidos, por exemplo, Los Angeles. Os caras moram no meio das favelas, no meio das montanhas, nos rios lá, esqueci o nome dos rios lá que eles falam. Ah, Nova York, quem é rico em Nova York mora na periferia. Eles não moram na área central, né? No Brasil criou essa característica que quem é mais rico mora na área central ou mora na área litorânea, né? Lá na praia, no condomínios, principalmente. E quem vai morar na periferia? É o pobre, né? Que vai morar no meio dos morros lá, construir casas em terrenos irregulares, né? É o morro, é o pobre, tá? Professor, Oi, fala. uma pergunta. Tem algum motivo para nesses outros países, por exemplo, Nova York, país, cidade-estado, eles preferirem morar nas periferias do que no centro ou não? Isso aconteceu a partir do século XIX, tá, Lorenzo? Esses países, como países europeus, América do Norte, a urbanização ela se deu no século XIX, certo? Então você parava para pensar. Essa urbanização foi organizada? Não, né? E na periferia dessas cidades, né, é como se fosse um círculo em torno de Londres, por exemplo, você tinha várias cidades que eram cidades industriais, altamente poluentes. Essa classe da burguesia, essa classe mais abastada, essa classe mais rica, então ela decide criar como se fosse um paraíso para ela. Só que não dá para ser perto do litoral e não dá para ser perto dos centros urbanos. Então eles vão para as mais afastadas, criando cidades modelos, cidades bem urbanizadas, com muitas áreas verdes. Aqui na região que nós moramos, a cidade que se aproxima mais deste modelo, e não é a cidade inteira, uma parte da cidade, é Arujá, né? Quem já foi em Arujá, quem conhece Arujá, sabe que lá Arujá tem condomínios de luxo, né? Que você vai lá, uma vez a minha esposa, que é fotógrafa, ela estava na faculdade ainda, ela e os amigos dela foram fazer um ensaio lá numa mansão lá que estava lá em Guarujá, lá a mansão estava desocupada, lá, porque era um esquema lá que eu não vou, vai demorar muito para explicar a história. Mas a mansão desocupada, um dos condomínios, 10 milhões de reais. Então não é uma casa para qualquer pessoa, né? É uma casa para uma classe abastada. E é muito louco aqui, porque quando você vai para Arujá aqui, esses condomínios de luxo estão do lado direito da Dutra, né? Que é entre Arujá e Mogi das Cruzes. E você tem 10 condomínios muito alta classe. Então você vai falar assim: o rico, o guarulhense rico, mora em Guarulhos? Não, ele vai morar em Arujá. Ele quer uma qualidade de vida melhor. Ele pode ter empresa, ele pode ter comércio em Guarulhos, mas quando ele chega a um certo nível de desenvolvimento, ele não vai morar em Guarulhos. Guarulhos é um caos. Que área de Guarulhos não tem trânsito? Um trânsito insuportável. Todas as áreas. A gente conhece aqui a realidade dos Pimentas, mas a gente, se for lá para a região, por exemplo, da Vila Galvão, também vai ter esse problema. Se a gente for para a região de Cumbica, vai ter esse problema. Se a gente for para a região do Taboão, pior ainda. Lá no Taboão, atrás do aeroporto, o trânsito ainda é pior do que da Juscelino, para quem não conhece. Bem pior ainda. Nossa, choveu ali, o aeroporto para tudo, para tudo, para tudo. Tanto que eles estão ali duplicando agora ali esqueci o nome do córrego ali, que eles estão canalizando para poder fazer pista em cima do córrego, para tentar solucionar o problema de trânsito na região Taboão, tá? Lá, o Baquerivu, córrego Baquerivu, tá? Então, isso é um modelo. É que nem São Paulo. São Paulo, você vai ver, você vai para a periferia. Pô, periferia de São Paulo é horrível. Você vai que extremo da Zona Norte, Arthur Alvim, você vai Arthur Alvim, que São Miguel, depois Itaim, depois de Jardim Helena ainda tem o Pantanal. Nossa, o bagulho é horrível, tá? Mas você vai ver a pessoa rica lá em São Paulo, ele não mora em São Paulo. Ele vai lá para a região de Jandira, ele vai para a região de Cotia, tá? Ele mora duas, três cidades de São Paulo. Ele não mora em São Paulo, tá? Então essa característica também existe.
Só que a gente tem uma ideia de glamour, é quase um glamour, de falar, ai, morar no centro da cidade é muito melhor, perto do metrô, perto ali dos parques, perto dos hospitais, mas você vai ver que isso é uma ilusão. Tá? Porque essas cidades, principalmente cidades brasileiras, cidades do terceiro mundo, elas foram criadas de forma totalmente desestruturada, elas têm problemas que são estruturais, como eu falei antes. Então, quanto não mudar essa estrutura, dificilmente você vai resolver algum problema. São Paulo, por exemplo, lá você tem um problema da Cracolândia, a quantidade de moradores de rua. Né? Eu estava até conversando, eu fui aniversário do meu sobrinho domingo, né? O sobrinho da minha esposa mora em São Paulo. A gente foi, tem que passar ali por Santana. Era um caminho que eu fazia quando eu ia para a faculdade. Aquele caminho ali do metrô Santana, ali, vindo da Cruzeiro do Sul. O que que a prefeitura de São Paulo decidiu fazer para tirar os moradores de rua de baixo ali? Porque naquela avenida da Cruzeiro do Sul, o metrô é elevado, né? Então você tem o metrô acima da terra, não é, ah, ah, subterrâneo. Eles estão fazendo vagas de estacionamento de carros. Por quê? Os moradores de rua ocuparam lá desde a Marginal Tietê até a Estação Santana, ali debaixo do metrô. Então, eles estão fazendo tudo vaga de carro para pessoas poderem estacionar e não vai ter espaço ali para o morador de rua ficar ali. Mas olha o X, os caras não estão resolvendo o problema. E o problema do morador de rua? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, você só está tampando o sol com a peneira. Você não está resolvendo o problema. Né? E aí, claro que o governo ele muda o fluxo, mas ele não resolve um problema. O morador de rua continua existindo, o tráfico de drogas continua existindo, é uma região que ficou muito violenta. Centro de São Paulo, por exemplo, eu gostava muito de ir na Santa Efigênia, a Galeria do Rock, e hoje em dia eu tenho medo de ir, tá? Essa é a grande verdade, eu tenho medo de ir. Bom, pessoal, eu vou começar a apresentação da penúltima aula, porque nós temos mais duas aulas ainda para fazer, tá? Fica um pouquinho atrasado por causa de semana passada. Eu vou começar a explicá-la agora, mas aí a gente continua ela semana que vem. Semana que vem ainda tem aula, tá? Dia 1º de abril tem aula, tá? A gente não pode esquecer disso. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui, tá? Aqui é continuação, são dois módulos, um continua o outro. Deixa eu só fazer os trâmites pedidos aqui pelo PowerPoint, porque ele trava, se eu não fazer do jeitinho que eles mandam. Ah, então vamos lá. Ocupação territorial das cidades invisíveis. Aqui, acho que boa parte do que a gente vai discutir nessa parte textual, eu já acabei explicando para vocês, né? De todas as coisas comuns que há nas cidades, uma delas se destaca, a ocupação desordenada e caótica do espaço urbano. Gente, essa foto aqui, centro de São Paulo. Se eu não me engano, aqui é a região da Avenida 9 de Julho, tá? Olha, dá para ver algum tipo de organização aqui? Dá. Não dá, é prédios de tempos diferentes, de arquiteturas diferentes. A gente vê mais uma poluição urbana visual do que uma qualidade urbana visual. Né? Você tem um elevado ali no meio que, devido à Avenida São João ser muito estreita, os caras construíram uma sobre-avenida, que é o elevado Costa e Silva, na época da ditadura militar, para tentar resolver os problemas. E olha que o metrô em São Paulo, no centro ali, ele tem uma malha ferroviária grande, né? E mesmo assim, você não consegue resolver o problema, tá? Então não existe isso, ó. Aqui ele cita como talvez uma das pequenas exceções do Brasil seria a cidade de Curitiba, né? Que era uma capital jovem, né? Antigamente a capital não era Curitiba, acho que era Paranaguá, no Paraná. A gente tem que lembrar também que o estado do Paraná é um estado que ele só vai surgir a partir de 32. Então, ele é um estado mais atual, é que nem Palmas, em Tocantins, era uma cidade mais moderna, que nem Brasília. Então, cidades mais atuais, elas tendem a ter uma infraestrutura melhor, uma, um desenvolvimento urbano, uma arquitetura urbana mais refinada. Bom, aqui ele dá o exemplo. Se a gente for buscar a origem dessa mais moderna, desta, dessa desregulamentação das áreas urbanas, a gente volta na Idade Média, né? Como se fosse a burguesia um dos responsáveis, porque as áreas urbanas na Idade Média vão surgir em torno dos castelos,
tá? Os castelos são a área do castelo era muito delimitada e era uma área de comércio. Então, essas áreas já nascem desestruturadas. Ele dá um pulo aqui histórico, então ele vai para a Revolução Inglesa, né, a Revolução Industrial Inglesa, que é aquela parte que eu estava explicando para o Lourenço, né, que né, essa cidade mais atual, que surge a partir da Revolução Industrial, ela nasce com uma quantidade absurda de pessoas morando na área urbana. Mesmo que você expanda, né, possa expandir esse território urbano, ele não consegue hoje em dia absorver. E aí nós temos um fenômeno atual que é o que nós chamamos de verticalização, que é a quantidade muito grande de prédios em uma área urbana. Para atender isso melhor, eu sempre lembro vocês que se eu pego uma memória minha de quando eu comecei a trabalhar no Coliseu, aqui do bairro que eu moro na mesma casa de quando eu comecei a trabalhar no Coliseu, 17 anos já. Muitos de vocês nasceram no ano que eu comecei a dar aula no Coliseu, 2007. É, eu gastava de carro estourando 5 minutos para chegar no Coliseu. Hoje eu gasto de 20 a 30 minutos. Então, para mim chegar lá 6h40, eu tenho que sair no mínimo de casa 6h20 da manhã para ir de carro, tá? Outra coisa, eu não passava por nenhum prédio. Eu não passava por nenhum. Hoje em dia eu passo por mais de 20 prédios para poder chegar no Coliseu. Se eu fizer um caminho diferente e viesse pelo menos até a Dutra, essa quantidade de prédios triplicaria. Então, o que nós mais vemos surgir aqui na região na atualidade são prédios, que é essa ideia da verticalização. Tá? Até a 300 metros da escola está construindo um prédio grande, atrás da escola construíram 2 condomínios, né, perto ali do Leblon, e a tendência é aumentar. Eu não duvido nada que nos próximos anos também façam um prédio aí na frente da escola. Tá? Esse terreno na frente da escola está durando muito ainda. Esse terreno vazio aí, na boa, está durando muito. Era para ter já ocupado, ó, porque é um ponto estratégico ali. E aí, cada vez que eles constroem mais coisas na avenida, mais movimentada fica a avenida. E a avenida não dá para largar Juscelino, não dá, não dá, não tem como. Como que eles vão fazer? Largar? Vão fazer mão única, né? Não, e os carros vão passar no outro sentido por onde? Tá? Então, vai surgindo a necessidade de você verticalizar a cidade, as áreas na cidade, a periferia agora está sendo verticalizada, vai chegando mais pessoas para a periferia vai ficando cada mais cheia e criando cada vez mais problemas. Ok?